Oi, Gui, e aí? Já está tudo definido para sua próxima sessão de dinâmica de grupo? Pois é. Eu continuo com a ideia de explorar formas geométricas nas dinâmicas. Dessa vez eu decidi que o triângulo vai ser a forma básica. E por que o triângulo? Bom, eu estou pesquisando o simbolismo das formas geométricas. E o triângulo é um símbolo que aparece em várias culturas. Na religião católica, por exemplo, ele simboliza a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na alquimia, o triângulo com o vértice para cima é o símbolo do fogo e tudo que quer acender. E o triângulo com o vértice para baixo simboliza a água e também o coração humano. Eu quero que os triângulos surjam a partir das posições das pessoas na dinâmica do grupo. Depois, eu distribuo um tubo para cada um, assim a coisa vai ficar super visual e performática. Quer dizer que as pessoas vão formar um circuito fechado que pode parecer um triângulo, ou um retângulo, um pentágono, um hexágono, enfim, um polígono, dependendo do número de pessoas daquele grupo? Isso mesmo. Agora, meu problema é descobrir de quantas maneiras eu posso dividir esses polígonos em triângulos. Depende. Você criou alguma regra? Sim, tem regras. As linhas não podem se cruzar e todos os vértices dos polígonos serão vértices dos triângulos. Assim, tudo vai ser muito dinâmico e natural. Os próprios convidados vão fazer a divisão que eles quiserem. Certo. Então você quer que eu determine de quantas maneiras e em quais disposições podem ficar os triângulos com essas duas regras de triangulação do polígono, certo? Exatamente. Se o grupo tiver 3 participantes, por exemplo, eu já tenho um triângulo. Se tiver 4 pessoas, elas fecham um circuito e eu tenho um quadrilátero. E dependendo do jeito que eles se interligarem, podem criar 2 triângulos diferentes. Mas se tiver mais gente, tem muitas opções e eu tenho que prever todas elas para estar preparado. Bom, Gui, a divisão de um polígono em triângulos está relacionada aos chamados números de Catalan. Esse nome foi dado por causa do matemático belga Eugène Charles Catalan. Para entender melhor como funcionam os números de Catalan, vamos pensar na multiplicação. 2 números podem ser sempre multiplicados e a ordem dos fatores não altera o produto. Mas no caso de 3 números, a coisa muda. Quer dizer, a ordem dos fatores continua não alterando o produto. Mas podemos multiplicar os 3 números de várias maneiras, é isso? Exatamente. Nesse caso, é possível multiplicar um pelo resultado dos outros 2, ou multiplicar o resultado dos 2 pelo outro número. Entendi. Existem 2 modos de fazer a conta. E os parênteses indicam os produtos, certo? Sim. Agora, com mais números, vamos ter mais opções. Por exemplo, para 5 números, vamos ter... Então veja, existem muitas formas de multiplicar esses números entre si. No fim, o produto vai ser o mesmo, mas o modo de multiplicar depende de como vamos introduzir os parênteses. Eu entendi a lógica dos parênteses, mas o que isso tem a ver com quantos triângulos podem ser feitos num polígono? Vamos lá. Observe que cada tipo de polígono pode ser dividido num determinado número de triângulos, sempre seguindo aquelas 2 regras que você colocou. As linhas não podem se cruzar. Os vértices dos triângulos são os mesmos vértices do polígono. Um quadrado pode ser dividido em triângulos de 2 maneiras diferentes. Um pentágono de 5 jeitos diferentes. Se for um hexágono, são 14 maneiras diferentes e assim sucessivamente. Então, do jeito que eu estou pensando, as arestas dos triângulos vão ser os tubos. Isso mesmo! Os participantes vão estar nas pontas dessas arestas. Eles serão os vértices dos triângulos e dos polígonos. Então, de um participante podem sair pelo menos 2 arestas? Exatamente. Agora eu vou te mostrar a relação entre a multiplicação de números e as diferentes maneiras de dividir polígonos em triângulos. Primeiro, o caso do quadrilátero. Vamos considerar que os nossos números são as arestas A, B e C, formadas por esses 4 vértices, que são os 4 participantes conectados dessa maneira. A 4ª aresta será o equivalente ao resultado da multiplicação de A, B e C. Portanto, podemos pensar neste problema geométrico simplesmente em termos de multiplicação de números. Deixa que eu explico melhor. A multiplicação de A e B pode ser representada por outro segmento, que une as 2 arestas formando um triângulo.
A multiplicação de B e C pode ser representada por este segmento que une as respectivas arestas. E aí vamos ter outro triângulo. Certo. Mas se eu escolher essas duas formas ao mesmo tempo, isso fere uma das regras que eu determinei, que as linhas não podem se cruzar, lembra? É verdade. Por isso é preciso usar cada uma separadamente. Na primeira triangulação, o resultado final, ou seja, a quarta aresta, é equivalente ao produto de AB vezes C. Na segunda triangulação, o resultado final é equivalente ao produto de BC vezes A. Quer dizer, o quadrilátero tem duas triangulações possíveis? Isso mesmo. O tracejado representa as duas possíveis multiplicações de três números, aqui considerados como A, B e C. Isso significa que, em termos de representação ou multiplicação, o resultado final é o mesmo, mas para obter esse resultado há duas maneiras diferentes. E usando cada figura separadamente, as linhas não se cruzam. E os vértices dos triângulos são os mesmos vértices do polígono. É isso aí. E o mesmo raciocínio se aplica a todos os outros polígonos, como o pentágono, que pode ser dividido em triângulos de 5 jeitos diferentes, o hexágono, que tem 14 maneiras de dividir, e assim sucessivamente. Catalan, o matemático belga, generalizou este argumento que fizemos para o quadrilátero e mostrou que se tivermos um polígono com n mais 2 vértices, o número de triangulações é dado por esta fórmula. Fatorial de 2n dividido pelo produto do fatorial de n mais 1 pelo fatorial de n. Então, os números de triangulações possíveis formam a chamada sequência dos números de Catalan. Quer dizer que quando n é igual a 1, a expressão fica assim. 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial resulta em 1. Então, se o n é 1, somando 2, encontramos 3 vértices. Isto é, a figura em questão é um triângulo. Quando n é igual a 2, temos 4 vértices e há 2 triangulações possíveis. Isso quer dizer que a figura em questão é um quadrilátero. Quando n é igual a 3, há 5 triangulações possíveis. A figura, nesse caso, é um pentágono. Correto. Essa é a sequência de Catalan. 1, 2, 5, 14, 42 e assim por diante. Então agora você já sabe de quantas maneiras diferentes você consegue triangular qualquer polígono formado pelos seus participantes. Bom trabalho! Valeu, Haroldo!